Já começou a gravar assim. Então, vocês têm alguma sugestão de questão para a gente discutir? Não, mas o Teorema 1 foi exercício, né? Professor, eu particularmente fiquei com dúvida naquela parte de funções de Euler, né? Sim, sim. Aí, se puder fazer uma questão, eu recomendaria. Tá bom. Bom, funções de Euler, né, para determinar o número de primos do 1 até o número dado. Acho que é isso, né? Deixa eu só subir aqui o texto. Que é isso aqui. Ah, não, é o de Kaplansky, na real. Kaplanski. Confundi. Sim, os lemas de Kaplanski, né? Tá. Que é determinar o número de subconjuntos com elementos não consecutivos. Então, deixa eu ver se eu acho uma questão aqui que seja referente a isso. Tem aqui a 19, né? Deixa eu ver se tem outra. Não, aí já é o princípio das gavetas. Essa 19 manda fazer refazer, né, o exemplo 23. E o exemplo 23, mudando, né, de 3 para 2 vezes na semana. Então, a ideia dessa questão é a seguinte. Eu pensei que vocês não tinham escutado. Aí, sim, aí estão perguntando aqui do prazo da tarefa, né? Aí depende da tarefa que eu colocar. Se for, dependendo do nível, né, possa ser que eu ponha mais, mais tempo ou menos. Né? Bom, a ideia dessa questão aqui é a seguinte, né? A gente quer escolher 2 dias na semana para um determinado curso e esses dias não podem ser consecutivos. Então, nós sabemos que o número de dias que existe são 7 dias na semana e eu quero escolher 2 não consecutivos. Aí nós vimos que tem uma função de Euler, né, que a gente chamou ela de G, e que tem os fatores NP, né, que é justamente isso, o número de elementos disponíveis, né, e os subconjuntos que eu quero formar, no caso, quais a quantidade. Né?
Só relembrando aqui o contexto, aqui nesse caso a gente está calculando o seguinte, coloquei aqui simbolicamente os dias de semana, e a gente sabe que esses dois valores aqui, eles são consecutivos. Tá? Então, eu quero formar uma quantidade de subconjuntos que só tenha dois elementos e não pode ter elementos consecutivos. Então, sabendo que esses dois aqui, que eu marquei em vermelho, também são consecutivos. Tá? Aí, nos lemas de Kaplanski, ele cai nesse segundo caso aqui. Né? Então, sei lá, alguns conjuntos possíveis são os seguintes, né? Posso ser que eu tenha curso na segunda e quarta, ou na segunda e quinta. O que não pode é ser segunda e terça, né? Ou domingo e segunda, sei lá, não pode ser consecutivo. Aí a pergunta é quantos conjuntos a gente consegue, né? Aqui. Tá, então, é, eu sei que aqui já tem a expressão pronta, né? Que é n sobre n menos p. E tem aqui uma combinação, né? Se eu não me engano é n menos pp, né? Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Então aqui a nossa combinação é n menos p. Aí é só, assim, aqui é o caminho direto, né? Um caminho intuitivo para discutir isso aqui é usando o primeiro lema de Kaplanski. E para usar o primeiro lema de Kaplanski, pelo menos a ideia da demonstração, que também pode ser aplicado nesse caso, se quiser, você amarra um dia. Aí você considera dois casos. O caso que você considera aquele dia e o caso que você desconsidera aquele dia. Aí com isso você vai chegar nesse mesmo resultado. Então isso aqui vai ficar 7 sobre 5 vezes essa combinação aqui, que é a combinação de 5 e 2 a 2. Tá, isso aqui vai ficar, essa combinação aqui é 5 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Bom, aí é só conta, né? A partir dessa parte aqui eu preciso fazer ou vocês já se sentem satisfeitos? Pode falar, João Guilherme. Professor, então, quarta, tipo, os conjuntos quarta e segunda, por exemplo, ele é equivalente a segunda e quarta, tipo, nesse lema aí? Isso. Como aqui é conjunto, né, normalmente a gente põe na ordem já. Se fosse sequência, o sentido inverso a gente contaria também. Mas nesse caso, né, só reforçando é o que você disse. Né? Os conjuntos segunda e quarta e segunda é a mesma coisa. Né? Então não conta como dois. É o mesmo. É tanto que aqui né, entra como combinação. Né? É um múltiplo de uma combinação. A maneira de contar aqui esse caso. Ok. Lembrando que hoje, eu sei que com vocês eu fiquei meio
que descombinado em relação a isso, né? Mas hoje vocês fiquem bem à vontade, tá? Já que, sei lá, sábado, sei lá, esse fim de semana eu vou postar atividade. Então, hoje eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? Que vai ser justamente baseado na lista. Ou em outra coisa, né? Se vocês quiserem também, sei lá, que eu resolva outras coisas, eu também faço. Aproveitando esse ensejo, teve alguém que não pegou na lista? Tá, da Casa dos Pombos, né? Casa dos Pombos, o problema da Casa dos Pombos é porque ele é variável, né, em relação aos contextos. Por exemplo, esse exemplo 21 aqui. Ó. Vamos discutir esse exercício aqui. Em uma gaveta, aqui tá errado, tá? Há 12 meias brancas, né? Numa gaveta não há, pode até ser, né? Vamos supor que eu fabrique gaveta em miniatura, mas o correto é meia, tá? Então, que tanto faz, nesse caso aqui tanto faz. Porque aqui depois eu falo de meia, né? E aqui eu não falo de meia, então, sei lá. Então aqui é meia. Então, lendo mais uma vez, né? Em uma gaveta há 12 meias brancas e 12 meias pretas. Quantas meias eu devo retirar ao acaso para que eu tenha, no caso, garantido, né, que tenha um par da mesma cor? Aí o que vocês me dizem? Esse é o 21. 3. Então, eu tenho uma gaveta e nela eu tenho 12 meias brancas. Então, aqui tem 12 meias brancas, né? Então, eu vou falar assim, meia 1 até meia 12 branca. Vou botar... E então eu quero tirar um par da mesma cor, né? Deixa eu só ver aqui. Quantas meias eu devo retirar ao acaso para que eu tenha certeza que eu vou ter um par da mesma cor? Eu acho que é isso mesmo, é 3, né? Porque aí eu divido aqui em duas gavetas, né? Não, aqui não precisa disso não. Tá, eu retiro uma delas, né? Então, sei lá, se uma delas for branca, aí a segunda retirada, se for branca, acabou. Mas suponha que deu preta, né? Aí na terceira, aí acabou, aí eu formo meu par. Então, é só 3, né? Que é 3 retiradas. Agora, se eu perguntasse assim, eu quero garantir que o meu par seja branco, por exemplo.
eu quero tirar meias brancas, obrigatoriamente. Aí eu retiro só 3 vezes ou aí vai mudar? Não, mas aí é o seguinte, não, eu não, muito bem. Eu quero que saia branca, né? As meias. Eu sei que tem 12 meias brancas e tem 12 pretas. Então, sei lá, pode ser que eu retire 2 vezes e das 2 sai preta. Pode ser que eu retire 4 e 4 saiam pretas. Então, para eu garantir que eu tenha um par de meias brancas, eu retiro 14 vezes. Porque aqui eu amarrei a cor, né? Se eu não amarrar, beleza, é só 3. Mas se eu amarro uma cor, eu tenho que tirar essa quantidade aqui. Porque se eu tirar menos do que isso, né, no caso, se eu tirar 12 vezes, eu posso tirar as 12 pretas. Tá? Então, com 14 eu garanto, né, que eu tenho o branco, por exemplo. Muito bem. Para ir revisando aos poucos, tá? Eu vou dar umas sugestões aqui de alguns exercícios, mas vocês também podem ir dando, tá? Algumas sugestões também. Mas para, no caso, a ideia de revisar pelo menos um pouco do conteúdo completo, né, do que a gente viu, eu vou, por exemplo, escolher agora, né, para revisar o início, né, o princípio da inclusão e exclusão, eu vou pegar esse caso G aqui, tá? O caso F também entra no princípio da inclusão e exclusão, tá? Mas aí, no caso, o G ele é um pouquinho mais trabalhoso. Então, essa questão 5 ele trabalha com anagramas, né, da palavra capítulo, e toda vez que entra aqui no, né, usa-se esse conectivo ou, significa que eu vou ter que fazer aí adições e pelo princípio que a gente viu, né, o princípio da inclusão e exclusão no início, a gente viu que quando a gente soma coisas, né, individualmente, né, eu somo coisas a mais. Então eu tenho que ficar nesse puxa e encolhe de colocar, retirar, e eu só vou parar quando eu chegar na interseção de todos os elementos, né? Pelo menos os que está disponível aqui. Então, o item G, ele quer os anagramas dessa palavra capítulo, onde C está no primeiro lugar, a letra I e a letra A está no segundo, quer dizer, aqui, esse conectivo, eu estou amarrando, né, que eu tenho essas duas letras, fixas, ou a letra C no terceiro lugar. Pronto, então aqui que entra a adição, né? Eu tenho aqui, como eu falei, né? Eu amarrei aqui duas juntas ou só esse caso. Então, vamos aqui à discussão dela. Então, vamos criar aqui alguns conjuntos. Tá? Eu vou criar aqui um conjunto A1, que é ter a letra C no primeiro lugar.
Então, aqui são os anagramas, né, da palavra capítulo. Não vou escrever completo, porque tem lá no texto, né? Tal que C está no primeiro lugar. Eu estou escrevendo bem, não estou escrevendo tudo, mas aqui só para dizer que eu estou amarrando C no primeiro lugar. Aí o A2 é o mesmo contexto do A1, porém eu estou amarrando o A no segundo, né? Então vamos só escrever isso. São os anagramas da palavra capítulo. E aqui o A está em segundo. E o A3 é a mesma coisa, tá? Eu vou chamar tudo isso aqui de, sei lá, ômega, só para não escrever de novo. Então eu vou considerar essa informação ômega aqui, onde C está em terceiro. Muito bem. Então, depois de ter feito isso, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o número de elementos do seguinte conjunto. A1 interseção A2 unido com A3. Né? Porque ele quer saber, né, a quantidade de anagramas que está justamente nessa operação, né, digamos assim. Ele está no A1 interseção A2, ou seja, o C e o A estão nos dois primeiros lugares, ou o C está no terceiro lugar. Né? Então, é exatamente isso aqui que ele quer. E aplicando aqui o princípio da inclusão e exclusão, e considerando isso aqui como um único conjunto, então a gente vai ter o seguinte, isso aqui vai ser o número de A1 interseção A2, mais o número de elementos do conjunto A3, menos a interseção, né, desses dois aqui, que no caso é a interseção dos três. Muito bem. Então, quanto dá essa interseção aqui? Quem sabe me dizer isso? 5 fatorial. Quantas letras, vamos ver, quantas letras tem na palavra capítulo? Tem 8, né? E essa interseção aqui eu estou amarrando as duas primeiras, né? Ou seja, vai permutar as demais, que no caso é 6 fatorial. Quantos elementos, quantas permutações eu consigo aqui no A3? No caso, quantos elementos tem aqui? Né? 7 fatorial. Porque ele amarra o C no terceiro lugar, né? E as outras letras, né, podem permutar à vontade. E outra que aqui não tem repetição. Né? Então, isso aqui vai ser 7 fatorial. E a interseção dos três
Professor, Pode falar. mas nesse caso é como se o C tivesse no primeiro e tivesse no terceiro ao mesmo tempo, É, amarrado. exato. Então, mas aí nesse caso, não tem, né? Porque não pode. Esse aqui não pode acontecer isso porque o C não pode estar nos dois lugares. Significa que esses dois conjuntos aqui são disjuntos, né? Esse conjunto aqui, ele é disjunto desse. Então, o que ocorre aqui, se a gente fosse representar como diagrama, é isso aqui, tá? Eu tenho, sei lá, a uma interseção A2 e tenho A3. Não tem interseção. Consequentemente, isso aqui é zero. Aí acabou, né? Vai ser 6 fatorial mais 7 fatorial. Tranquilo, né? Tudo bem. Eu lembro que, agora eu não lembro qual foi a turma, que alguém tinha comentado isso. A questão 6. Aqui ele quer saber de quantos modos a gente pode enfileirar 7 pessoas de modo que duas não fiquem juntas. Né? Vamos supor que vocês trabalham em uma escolinha e nessa escolinha só tem, sei lá, 7 alunos, né? Suponha que são os 7 que não têm recursos tecnológicos. Então, esses aqui têm que assistir aula presencial. Porém, na hora do lanche, né, dois deles não podem ficar juntos porque, sei lá, dá briga, suponha. Então, aqui, isso na vida real é fácil, né? É só você ir lá e tirar. Sei lá, quando os elementos estiverem juntos, você separa. Mas, na verdade, aqui pergunta de quantos modos isso aqui pode ser feito, né? Quantos modos você pode formar essa fila separando dois elementos. Bom, e aí, no caso, o que vocês fariam? Vou colocar aqui, né? Aqui a gente tem da pessoa 1 a pessoa 7 e duas delas não podem ficar juntos, né? Então, vou formar a fila aqui separando sempre duas. Aí alguém tem alguma ideia de como resolver esse problema? Pode ser, né? Pode ser em casos, né? Sei lá, você amarra aí duas pessoas, né? Só para ficar mais simples, como aqui ninguém está dizendo quem é quem, né? Então, vou botar assim uma primeira maneira, né? É separar em casos, né? Seguindo a ideia do Vitor. Aí o caso seria o seguinte, se o P, vamos supor que é o P1 e o P2, tá? Não podem ficar juntos. Então, uma maneira de contar de forma simples é colocando o P1 no primeiro lugar. Então, o P1 está no primeiro lugar, P2 não pode estar no segundo. Então, sei lá, deixa eu ver como é que a gente vai escrever aqui. Então, primeiro caso,
Às vezes só basta um caso, né? Se eu perceber que os outros casos dão a mesma quantidade, é só ver quantos casos eu separaria, né, e fazer o produto. Então, o primeiro caso, eu vou chamar de decisões, tá? Então, a primeira decisão que eu vou tomar é deixar P1 em primeiro. E aqui só tem uma maneira de fazer isso. A segunda é a escolha dos elementos, né, menos o P2. Né? Vou chamar isso aqui, chamar esse conjunto aqui dessas pessoas de P. Então, eu vou escolher P menos o P2. Aí o D3. Aí já dá para ficar à vontade, tá? Porque a partir do momento que a gente forma a fila, né, não tem repetição dos termos. E a partir daqui eu posso ter o P2. Então aqui vem os demais, né? Tá, então vamos só ver, né? O número de elementos aqui dessa primeira decisão vai ser 1. O número de elementos da segunda decisão, o P1 já foi escolhido, né? Então me restam 6. Porém aqui não pode o P2, então aqui vai ser 5. Aí o número de decisões aqui do D3, aí já fica mais simples, né? Aqui eu já foi escolhido 2. Me resta 5 também. E assim por diante, né? Aí aqui vai ser 4. E segue, né? Aqui eu vou fazer até o D7. Muito bem. Então, me dá esse produto aqui no primeiro caso, né? Que o primeiro caso é esse, né? É na primeira decisão deixar o P1 no primeiro lugar e, com isso, né, considerando que são esses dois que não podem ficar juntos, né? Isso me dá essa que aparece aqui, né? Então, o produto aqui, né? O produto aqui das decisões, eu vou escrever assim, CUN, para, sei lá, para escrever menos, né? Então, isso é mais rápido. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado, vezes 4, vezes 3, vezes 2, né? Tá. No segundo caso, eu vou fazer quase a mesma coisa, porém, eu vou colocar como sendo D2, né, colocando o P1. Vou botar D1 mesmo. A minha decisão, a primeira decisão é colocar P1 em segundo. Então, aqui já está definido, né, quantos elementos eu tenho. Então, para o primeiro lugar, vai ser todo mundo aqui do P menos o P1. E para o terceiro lugar, vai ser todo mundo aqui do meu conjunto, menos o P1 e menos o que foi escolhido aqui em D2.
e os demais seguem. Ou seja, aqui não dá a mesma quantidade do primeiro caso, por exemplo. Então, vamos fazer a contagem aqui, tá? Esse segundo caso. Então, fazendo a contagem aqui, né, vai ficar o produto das decisões. Aí, a primeira decisão é colocar o P1 no segundo lugar, ou seja, eu só tenho uma opção para isso. O D2, eu vou ter 6 opções. O D3, eu vou ter 5 opções, né? Porque não pode ser o P1 e não pode ser o que foi escolhido aqui. Então, aqui me dá 5 opções. O D4, aí segue normalmente, né? Eu tomei aqui 3 decisões, que são as principais do segundo caso. Então, já foi escolhido aí 3 elementos. Aí segue, né? Me restam aqui 4, 3 e 2, né? Então, essa é a quantidade de elementos no segundo caso. Tá, vamos para o terceiro caso, que é só verificando, né? Porque pode ser que o terceiro caso aqui dê a mesma coisa do segundo. Pelo menos até o momento que dá para perceber, né? Que se esse P1 ele tiver nos extremos, se ele for ou o primeiro ou o último, ele vai, né, entrar nessa contagem aqui. E se ele for do segundo ao sexto, né, na posição tanto do segundo para o sexto, ele cai aqui nessa contagem. Né? Pelo menos é o que se suspeita. Vamos só ver aqui que se dá a mesma coisa. O terceiro caso, primeira decisão que eu vou tomar é deixar o P1 em terceiro. Aí a ideia é olhar os vizinhos, né? De fato vai dar a mesma coisa. Segunda decisão, eu vou pegar os vizinhos, né? Olhar a segunda posição, que é pegar todo mundo menos o P1. Né? O que foi escolhido é menos o elemento P1, isso. E a terceira decisão é olhar o quarto, né? Aqui eu vou olhar o quarto lugar, que vai ser... Aí segue normal, né? Porque eu já estou tirando aqui, eles já não estão mais juntos. Tá, e aí o resto segue, né? Vai ser a mesma contagem daqui. Então, na separação desses dois casos, né, de fato foi o que eu falei. Deixa eu só escrever aqui, colocar aqui o P1, P2... Então, para esses dois primeiros aqui, entra essa primeira contagem aqui. Tá? Se o P1 tiver aqui, né, nessa posição aqui. Aqui eu tenho os P's, mas o asterisco aqui que indica a posição, tá? E já não é mais os elementos, aqui são as posições. Então, se o P1 está aqui, aí entra nessa, né, contagem, e se o P1 está aqui também, porque o anterior não pode ser o P2, nem aqui, nem aqui. E se for aqui, né, aí os vizinhos, nem o da frente, nem o de trás pode ser, né, se o P1 tiver aqui, por exemplo, aí nenhum dos dois pode ser o P2. Aí entra nessa segunda contagem. Então, a maneira da gente contar, né, as maneiras possíveis são as seguintes, né? Eu tenho que essa contagem aqui, eu tenho duas possibilidades para ela, né? Então, eu tenho duas possibilidades para essa contagem, mais 5 possibilidades
para esse caso aqui, tá? Que no caso aqui é 6 fatorial, né? Deu para visualizar a ideia? Professor, Pode falar. no caso em D2, que no caso considera P2 que não pode ficar junto de P1, né? Aí não seria, tipo, quatro condições, já que não poderia ficar nem P1 e nem P3, aí se repetiria para os outros, seria, então, quatro posições que não poderia estar. Ele poderia estar, no caso. Não entendi muito bem essa parte. Se pessoa que estou entendendo errado. Ou eu não sei se eu não estou entendendo. Isto, o segundo caso. Segundo caso. Então, a primeira decisão foi colocar P1 no segundo lugar, né? Isso. Aí não poderia nem estar nem P1, porque estaria perto de P2, nem P3, porque estaria perto de P2. P2 porque já Isso. teria ocupado. Aí não seria Mas, só P4, P5, P6 e P7 que sobraria para D2? mas, de Ou certa forma, é estou isso que vai enganado? acontecer. Porque é a segunda decisão, né? Um dos dois não pode ter o P1, né? Aqui eu não disse qual dos dois eram, especificamente. E a terceira decisão aqui, porque uma, sei lá, suponha que essa aqui é o que vem antes. Então eu estou tirando aqui P1. Essa daqui eu também estou tirando P1. Então, quer dizer, os vizinhos aqui, o P1 não vai fazer parte. Sendo que, no caso, quem eu escolher, o outro não vai ter o P1 e nem vai ter o que foi escolhido aqui, por exemplo, né? Então, sei lá, vamos botar aqui, vamos só repetir aqui, né? O D1, a primeira decisão, o P1 não está nessa posição. Beleza. Aí, segunda decisão são os vizinhos. Aí, vamos supor, pegar aqui o primeiro. Então, o primeiro é todo mundo lá, menos esse, né? Menos o P1. E esse vai ser todo mundo menos esses dois, né? Então, Professor, pode falar. ali também não era menos o P2 também não, porque não pode ficar junto. Ou, tipo, no... É, o P2 mesmo. Aqui você está falando? Não, ali no D2. Aqui. Isso. Tipo, é menos P1 e P2, porque P2 não pode ficar junto de P1. Ah, é verdade. Ah, é isso mesmo. Tá. Bom, eu entendi. Então, deixa eu fazer aqui, né? Então, já não é mais isso, né? Então, vamos ajeitar aqui. Aqui é menos P2. E aqui vai ser
Não pode ser o P1 e não pode ser o P2, é isso. Esse aqui não vai ser o D2 e não vai ser P2, porque P1 já está aqui, né? Então a contagem aqui dá diferente. Então vamos ver como é que fica aqui. Então aqui é só uma, aqui já dá 5 opções, aqui também é 5, aí escolhido 3, aqui vai ser 4 em diante, né? Então vai ficar o mesmo do de cima, né? Deu a mesma coisa, né? Então eu coloquei posição por posição, né? Então significa que vai dar, sei lá, 7 opções aqui, né? Então isso aqui vai ser, no final das contas, 7 vezes isso aqui, né? Bom, esse aí eu vou pensar nesse caso, né? O caminho para resolver isso aqui que eu tinha pensado não foi por esse caminho. O caminho que eu tinha pensado foi o seguinte: é bem assim, pelo menos na minha cabeça é bem mais simples, né? Sei lá, botar a segunda maneira. O que eu tinha pensado foi o seguinte: eu tenho do P1 ao P7, né? Esses são os elementos que eu tenho disponíveis. Aí a pergunta é se eu for permutar todos eles, né? Então a gente sabe que isso aqui vai dar 7 fatorial. Agora eu vou deixar P1 e P2 juntos, né? Que aqui a gente colocou eles dois como sendo, sei lá, as duas variáveis que estão aqui juntas, mas poderia ser quaisquer outros, né? Vamos supor que esses dois aqui não podem ficar juntos. Mas aí eu pergunto, né? Quantas permutações eu tenho com eles dois juntos? Então, se eu amarrar os dois, né? Aí a gente conta isso aqui como se fosse um só, né? Então, fica 6 fatorial. Todo mundo enxerga isso? Porque os dois é um só. Então, ao invés de eu ter 7 aqui, né, eu tenho o P1, P2, P3 até o P7. Então, esses dois aqui é um, porque eu estou considerando eles juntos.
Então, na verdade, eu estou permutando 6, né? E não 7. Exato. É isso aí que o Brian falou, tá? Como eu tenho aqui o total e eu estou considerando aqui o caso dos dois juntos, né? Eu estou amarrando os dois juntos, se eu subtrair, vai ser os casos que os dois vão estar separados. Exato. Então, vai ficar isso aqui. Agora, peraí, só... Vamos ver se vocês concordam comigo. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, né? Eu estou botando parênteses aqui, mas não é conjunto não, tá? É só para dizer que está junto. Não é assim? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. A permutação desses não é a mesma permutação desses. Então, na verdade, aqui é vezes 2, tá? Porque eu posso considerar os dois juntos em duas ordens, CP1 e P2, e depois CP2 e P1. Então, aqui é menos 2 vezes, tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui. Tá aí. Essa aí é... Eu vou botar, eu tenho... Sei lá, em breve, antes de eu colocar a atividade, eu ponho o gabarito das questões. Professor. Fala aí. Beleza, você considerou que P1 e P2 não podem ficar juntos, mas não teria que considerar, tipo, todas as possibilidades de duas pessoas não ficarem juntas? Deu para entender? Ou não? Tipo, eu considerar P2 e P3 não podem ficar juntos. Teria que fazer isso também nessa questão ou não? Eu entendi o que você falou. Não entendeu? Não, eu entendi, sim. Pois é, mas então, aqui eu nomeei do P1 ao P7 de forma fictícia, e automaticamente P1 e P2 também, podia ser quaisquer outros dois, né? Então, eu acho que se resume só a isso, né? Aqui a gente numerou só para facilitar a contagem, mas, sei lá, pode ser qualquer um. Agora, porque ele diz assim, dois não podem ficar juntos, né? Agora, se eu desse nomes e começasse a dizer casos, aí eu teria que contar esses casos. Não sei se você está entendendo, porque você está colocando todas as possibilidades, né, de 2 a 2 não ficarem juntos. Porém, um grupo de pessoas, pelo menos a questão considera isso, eu tenho um grupo de 7 e eu estou pegando apenas 2 que não podem ficar juntos. E não é os 2 a 2 que podem ficar juntos. Não sei se deu para entender o que eu estou falando.
porque o próprio enunciado, ele diz isso, né? Eu tenho 7 pessoas e 2 dessas 7 que não podem ficar juntas. Ou seja, dessas 7 aqui, tem 2 delas que não podem ficar juntos. E não todas as possibilidades de, sei lá, tipo assim, eu quero todos os arranjos de 2 a 2 que não podem ficar juntos. Não é bem isso que ele está dizendo. Não sei se está todo mundo entendendo, mas o que o João Guilherme está falando seria uma generalização, né? Dado um conjunto com N elementos, você dá M deles não pode ficar juntos, né? Botando todos os casos possíveis, né? Aí no caso do P1 até o PM, do P1 até, sei lá, do P2 até o PM mais um, mas não é bem assim, né? Pelo menos o contexto ele não chega a essa generalização dessa forma. Ele dá um grupo e diz quantos não podem, né? Então, 2 ali não vão poder ficar, né? Que tem 2 ali que dão problema. Com o resto não vai ter problema, é tipo isso. Mas, enfim, é interessante a pergunta, né? Que aí a gente pensa nessa outra possibilidade, né? Da extensão dessa coisa. Porque, tipo assim, imagine pensar aqui um exemplo, né? Uma coisa assim mais prática para seria um pouquinho mais, né? Inclusive até para contextualizar isso é mais complicado, né? Sei lá, você tem 7 pessoas que as 7 pessoas têm uma doença específica, onde 2 delas não podem ficar juntos porque podem um contaminar a outra, sei lá, tipo assim. Então, quer dizer, são muitos casos, aí já entraria mais casos, né? Aí seria uma coisa mais ou menos o que você está perguntando. Aqui não. Aqui a gente está considerando 7 e só tem 2 desses 7 aqui que estão dando problema. Teve alguém também que perguntou dessa ideia, eu acho que era da 7. Eu tenho álcool, não sei se vocês acham interessante resolver ela, né? Mas ele pede aqui eu tenho um conjunto com N elementos e ele quer saber quantas funções bijetoras são possíveis aqui. Essa pergunta ela é simples com cara de complicada, né? Não sei se vocês enxergam o que eu estou falando. Mas aqui é assim, ó, eu vou só dar um esboço aqui. Deixa eu pegar aqui, separar aqui o eu tenho aqui 2 conjuntos. Então, eu tenho, sei lá, isso aqui, ó. Aí vamos supor isso aqui, ó. Essa aqui seria, digamos, a possibilidade trivial de eu ter uma objeção. Aqui, o que isso significa? Que se eu troco a ordem aqui, eu já vou ter outra objeção, né? Se eu troco esse cara de lugar com esse, por exemplo, se eu troco esse cara aqui de lugar com esse, então eu já vou ter outra objeção aqui. Então, pensa bem. Aqui o 1 é primeiro, 2 é o segundo, né? Nessa ordem, 3 é o terceiro, N é o Nésimo, né? O último. Então, significa que é só desordenar isso daqui. A quantidade de permutações que eu tenho aqui nesse A vai me dar a quantidade de funções bijetoras. Essa é a ideia, né? Porque contar é uma objeção, né?
você está só ordenando os termos, né? O último termo é o, é o que me diz, né, quantos tem. Então, são n fatorial funções bijetoras aqui. Não sei se todo mundo entendeu o que eu quis falar. Mas essa é a ideia, tá? Ok. Alguma dúvida em relação a essa daqui, não? Deixa eu ver aqui, alguém comentou mais ou menos. É porque, assim, eu vou colocar aqui de outra forma, só para ver se vocês visualizam melhor. Então, vamos supor que essa disposição aqui da minha relação é a seguinte, ó, 1, 2, N. Tá? Eu estou colocando aqui a sequência na ordem das minhas imagens, tá? Então, esse cara que está o 1 se relaciona com ele, né? O 2 se relaciona com ele, assim vai. Aí vou colocar uma segunda possibilidade aqui, que é 2, 1, aí 3, né? Até N. Ou seja, eu só troquei de ordem o 1 e o 2. Isso aqui já é outra objeção, tá? Ou seja, aqui cada troca de ordem eu defino uma objeção diferente. Então, o que que isso significa? Que aqui eu estou colocando em ordem essa fila aqui. Só isso. Então, toda vez que eu permuto essa fila, a gente chama isso de uma nova objeção. Consequentemente, né, a quantidade de objeções que eu tenho aqui é a quantidade de permutações que eu tenho aqui nesse conjunto contra domínio. Então, eu tenho n fatorial funções bijetoras. Não sei se ficou menos pior. É porque quando a gente faz essa sequência aqui, indiretamente a gente já está fazendo uma objeção, né? Porque a gente está considerando esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o enésimo, e assim vai. Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, né? Esse é o terceiro, quer dizer, exato, né? O Bruno falou, a função é só para assustar. Mas, na verdade, toda vez que a gente escreve sequência, a gente está fazendo uma objeção dessa, né? Que é só uma maneira diferente, né, de falar da objeção, de falar da contagem. Ok. Peraí, professor, eu acho que ficou. Eu pensei, tipo, e se tivesse uma função que tivesse um conjunto que fosse bijetivo com um conjunto diferente ali. Não sei. Acho que eu viajei. Aí, no caso, você está considerando outra possibilidade, né? Porque no enunciado é de A para A. Ah, tá. Então, é exatamente esse contexto aqui que eu escrevi. Esse outro caso que você está falando, não tem problema. Aí, por que que não tem problema? Porque só vai mudar os elementos, tá? Aí a permutação é a mesma, né? A troca é a mesma, só muda os elementos. Né? Você, sei lá, você pode estender, né?
o que aconteceu com esse, é tipo assim, eu tenho a permutação de 1 para N, eu tenho a permutação de N pessoas. Vai mudar a quantidade? Não vai, né? Então, significa que, por mais que esse conjunto aqui suponha que não seja esse A, seja outro A, e seja outros elementos, mas tiver a mesma quantidade dos elementos de A, então eu vou ter a mesma quantidade de objeções possíveis. Tá? Ok, vamos ver aqui. Já que o João tinha falado por engano, né, da função de Euler, sendo que na verdade ele estava pensando nos lemas, né, de Kaplan. Eu pergunto a vocês, né, como é que eu faria essa conta aqui do B? Vamos fazer aqui do A, aí vamos entrar aqui no B só para a gente visualizar. E depois eu quero discutir essa 13 também, tá? Essa 13, ela é referente a isso daqui, a combinações completas, tá? Mas esse é da primeira parte, né? Da primeira parte. Aí no caso é só se quiserem. Tá? Esse aqui é interessante ela, mas enfim, né? Vamos para focar aqui mais, né, nessa parte que a gente está. Vamos calcular aqui quantos primos tem do 1 até o 360, tá? E depois para um P qualquer primo. Né? Veja que aqui, né, já tem cara de teorema. Né? Então, quatorze. Você lembra como é que a gente usa a função de Euler aqui? Enquanto vocês pensam aí, para me responder, o João botou que não era bem isso, né? Ele não está sabendo explicar. Eu acho que tem variação, não sei se eu acho que o que ele estava querendo pensar, né? Quer dizer, o que ele estava pensando, né? Querendo pensar, aí eu estou num nível muito profundo, né? Eu saber o que a pessoa quer pensar, aí é complicado. Eu acho que o que ele estava pensando é na função ser sobrejetiva, né? Que aí, se for sobrejetiva, aí essa quantidade não necessariamente é a mesma que essa. Não, professor, era tipo assim, ó, não tem esse A associado ao A ali, a função. Aí tem os mesmos elementos, né? Uhum. Tipo, na mesma ordem, né? Na verdade, aqui é uma possibilidade, né? Não, Essa sim. possibilidade que eu escrevi é exatamente essa daqui. Pronto, mas aí eu tenho o 1 associado a 1, o 2 associado a 2, enfim. Aí, mas eu tava dizendo, tipo, uma possibilidade de, tipo, ter o 1 associado ao 2, digamos assim. Tá aqui. Tipo, associações diferentes na função. Mas, por exemplo, esse aqui é o que você acabou de falar. 1 associado ao 2, aí eu escreveria o 2 primeiro. Ah, tá. Ah, então era essa a minha dúvida mesmo. Se Aí ia o ter 2, diferença. aqui eu troquei, né? A ordem. Então, esse 2, na verdade, está associado a 1 porque ele vem primeiro. O 1 está associado ao 2 porque ele vem segundo e assim vai.
essa seria uma outra objeção, né? Que no caso, se eu fosse escrever aqui, né, era só trocar, botar nessa ordem aqui. Sim, então era Aí, isso, entendi. aí no fim das contas, né? Quer dizer, cada objeção é definido só pela ordem. Então é a permutação, né? Aqui é só trocar de ordem que eu defino uma nova objeção. Por isso que é n fatorial. Sim, obrigado. Essa permutação aqui a gente sabe que é isso. Isso. O Brian, ele foi bem categórico aí, porque a questão fala de objetividade, né? Mas aí, sei lá, tem questão que pergunta, né? Quantas funções sobrejetivas a gente pode obter, né? Aí já não é mais essa quantidade aqui. Mas enfim, aí tem que ver só se entra no arranjo ou se entra, acho que entra no arranjo, né? Bom, enfim, aí tem que ver, né? Porque aí, sei lá, mais de um elemento pode ser associado, né? Eu posso ter a sequência, sei lá, do tipo 1, 1, sei lá, pode repetir, né? Aí já é mais, complica um pouco mais. Aí no caso seria uns com, sei lá, repetição, alguma coisa assim. Tá. Só relembrando esse caso aqui, a primeira coisa que a gente faz é verificar os termos, os fatores, né? Os fatores primos aqui nesse caso aqui. E no caso 360, né, tem como fatores primos. Se a gente for fatorar, vamos fatorar aqui, né? Isso aqui é 36 vezes 10. 36 é 6 vezes 6. 10 é 2 vezes 5, né? E cada um desses aqui é 2 vezes 3. Então, eu vou ter 3 vezes o número 2, né? Porque aqui eu tenho o fator 2, aqui tem o fator 2 aqui também. Então, é 2 ao cubo. O fator 3 tem um de cada aqui do 6. Então, aqui é 3 ao quadrado, né? Vezes 5. Aí a gente viu, né, que a função de Euler, ela trabalha assim. É o meu número, que inclusive eu posso usar até nesse formato aqui, né? 2 à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Aí aqui 1 menos 1 sobre um fator primo, que no caso é o 2. Aí 1 menos o outro fator primo, que é o 3. E o último fator primo, que é o 5. Lembrando que não entra multiplicidades aqui. Então, o fator 2 aparece 3 vezes. Aqui não vou repetir esse fator 3 vezes, por causa disso, né? E, por fim, 1 menos 1 sobre 5. Tá, então, isso aqui vai ficar só escrevendo melhor, né? 2 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 5. Aqui vai ficar 1 meio. Aí vai cancelar uns fatores 2, né? Aqui vai ficar 2 terços. Inclusive aqui eu posso cancelar um com o outro. E aqui vai ficar 4 quintos. Aí me dá a quantidade. Tá? Eu acho que eu não preciso fazer também essa conta, né? Essa conta aí todo mundo já consegue perceber que, inclusive, isso vai dar um número natural. Tá? Os fatores 2, 3 e 5 aqui, né, vão se cancelar e vai sobrar fatores aqui em cima. A pergunta aqui em pauta, né, que eu, pelo menos, que eu acho interessante a gente pensar é essa, né? E se P for um número primo? Quantos números, né, primos existem de 1 até o P?
Aí segue a mesma ideia. A primeira coisa que a gente fez aqui no 360 foi fatorar. Aqui eu não preciso fatorar porque eu já tenho que o meu número ele é esse fator primo só. Então ele vai ficar isso aqui, né? É P vezes 1 sobre 1 menos, desculpe, P vezes 1 menos 1 e um dos fatores primos da fatoração, que é ele mesmo. Então isso aqui vai ficar P, aqui vai ficar P menos 1 sobre P, né? Ou seja, vou ter P menos 1. Então, para qualquer número primo, é só subtrair de 1 que eu tenho a quantidade de fatores primos até ele. Onde foi que você não entendeu? Como é que considera P primo? Tipo, porque não está dizendo para aplicar na fórmula sendo P primo. Aí como é que eu considero P sendo primo? Então, eu sei que quando o número não é primo, ele pode ser escrito como produto de primos. Então, pega um n qualquer, vamos supor que ele não é primo, né? Então, essa seria, sei lá, uma generalização da minha fatoração, né? Eu tenho o número primo se repetindo J uma vez, né? E assim vai. Então, se meu número P é primo, só tem um fator primo que é ele mesmo, se repetindo uma única vez. Por exemplo, o 13. O 13 é primo. Se eu for fatorar ele, não tem como fatorar, né? Ele é um fator gerador dos outros, mas os fatores menores do que ele, nenhum gera ele, né, pelo produto. Então, ele é o próprio fator. Aí, né, voltando a esse exemplo aqui do 360, aqui a gente encontrou três fatores primos, né, que é o 2, o 3 e o 5, né, e eles entraram aqui nesses fatores, né. Sendo que como esse número só tem um fator, que é ele mesmo, então é só uma vez que eu repito esse termo. Aí fazendo essa conta aqui eu posso considerar como P sobre P, né, então vai ficar P menos 1 sobre P. Aí cancela os P's aqui e fica P menos 1. Ou seja, se eu tenho P número primo, né? Por exemplo, se eu for fazer o φ de 13, eu tenho 12 números primos até ele. Tá? É isso que eu quero dizer. Né? Então, sei lá, o número 19. O número 19, ele é primo. Então, eu tenho 18 primos até ele, do 1 até ele. É isso que eu estou querendo falar. Tá? Então, essa fórmula aqui, quer dizer, esse questionamento aqui, né, me deu uma informação poderosa, né? Basta subtrair um que eu sei quantos primos tem de um até ele. Né? Isso podia ser até uma pegadinha, né, de uma questão. E a partir de agora não é mais, né? Sei lá, diminui o trabalho. Eu sei que não é uma coisa muito complexa, né? Mas não tem mais o mesmo trabalho.
Eu falei de forma dogmática, né? Alguns colocaram aí, inclusive, a quantidade de primos até esse, né? Deixa eu ver aqui. No caso é o 2, 3, 4 não é, 5, 7. No caso 11 e até ele, né? Como ele é primo, então ele acaba entrando também, tá? Então me dá 6. E aqui eu disse 12, né? Aí vamos vir aqui até o 19. Aqui era, de acordo com essa conta aqui que a gente fez, era para dar 18. Porém, vamos ver aqui, né? Continuando aqui, só copiando aqui, né? 2, 6, 7, 11, 13, 19. A partir do momento que faz a conferência, né? O que a gente dá para deduzir, né? Que isso aqui não vale para nenhum primo. Porque a gente sabe que os primos, ele vai ficando cada vez mais raro à medida que os números crescem. Então imagine um número bem grande, primo. Aí se eu subtrair 1, é aquela quantidade de primos, né? Então isso é impossível. Então, na verdade, se fosse para ser, teria que ser isso aqui. Porém, eu não tinha nem observado isso, né? Porque eu olhei cegamente para a expressão, aí vi a simplicidade da expressão, mas na verdade ela não, essa função não é verdadeira, né? Consequentemente, essa função de Euler, pelo menos aparentemente, né? Ela é verdadeira não para números primos. Mas perceba que a expressão, ela, né, pelo menos incorreto, assim, né? A ideia não está dela, né? Mas, na verdade, isso aqui isso é uma contradição, né? Porque contradição é quando ela é sempre falsa, né? Então, essa daqui, por exemplo, se eu vou, mesmo com números pequenos, se eu fizer 2, vai ser 2 vezes 1,
menos 1 sobre 2. Aí aqui vai dar 1 meio, né? Beleza, deu 1, que é ele mesmo. Então, essa deu certo aqui para o 2. Aí vamos ver aqui para o 3. Isso aqui vai ser 3, 1 menos 1/3. Aí vai ficar 2/3, né? 2, que no caso é o 2 e ele mesmo. Tá, vamos ver aqui para o 5. 5, 1 menos 1 sobre 5. Isso aqui dá 4 já, né? Aí já não casa mais. Então, essa fórmula aqui só vale para os dois primeiros primos. Aqui em diante ela já não vale mais. Deu para entender as ideias que a gente... o Bruno colocou aí, né? Ele já quer transformar numa desigualdade. Isso é para não garantir a falsidade, né? Mas pelo menos a intenção da expressão é me dar o número exato de números primos que eu tenho até aquele. Então ela, sei lá, eu quero o número de primos, aí eu dou um número bem grande. Aí, para usar desigualdade, aí assim não é interessante, tá? Porque a informação ela perdeu a precisão, né? E eu acho que não é bem por aí. Sim, se for usar como propriedade, aí tudo bem. Sim, 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 não, tudo bem, assim, é o que eu estou falando, né, estou repetindo, o que eu quero dizer, né, é porque essa função de Euler, o interessante dela é a precisão, né, de me dar a quantidade de primos. Para esse caso, para a contagem, ela não é mais interessante, né, o interessante, aí tudo bem, aí deixa como propriedade, tranquilo. Mas para uso de contagem já não é mais interessante. Bom, gente, então aqui no meu horário já foi, tá? Não sei se alguém ainda quer tirar mais alguma dúvida, né? De O alguma senhor disse questão. que ia falar sobre a 13. Mas aí a 13, ela não entra nessa parte que a gente está falando, né? Porque aqui são combinações completas e essa parte de combinações completas foi referente ao trabalho que eu já passei. Então, sei lá, se eu for resolver ela, já não entra num caso da atividade que eu vou passar agora, né? Aí ela já não entra. Então, eu vou ficar por aqui, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida de alguma questão, aí vocês mandam alguma mensagem para mim, tá? Inclusive, vocês podem usar, às vezes, até o fórum, aquele fórum lá que eu coloco o Meet das aulas, ele é um local onde você pode colocar lá uma discussão aberta, tá? É uma possibilidade. Mas é isso. Então, eu encerro a minha fala por aqui, tá? Aí eu vou passar a atividade para vocês lá. E vou aguardar vocês, vou colocar aqui no mute, né? Para ver se tem alguma pergunta, mas por hora eu fico por aqui. Então, grato quem ficou até o fim, um bom almoço para vocês
né, um bom fim de semana e uma boa sorte na atividade, né, que eu ainda vou passar. Valeu.